Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 133. Título: O Grande Futuro. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, João 18:36. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou do planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos amigos e amigas, uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos virtualmente para nos encontrarmos sob as bênçãos de Deus, para a realização de mais um estudo do Grupo Espírita Francisco de Assis. Estudaremos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7 do Evangelho. Estudaremos hoje os itens 12 e 13 deste capítulo, onde teremos a oportunidade de comentar um pouco sobre esses dois itens. Bom, o primeiro item que teremos a oportunidade de estudarmos, o item 12, é uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, onde o autor inicia afirmando para nós que as calamidades, os sofrimentos dos habitantes da Terra são, na verdade, consequência do orgulho. Orgulho esse que nos leva a desprezar os ensinamentos de Jesus. Assim afirma o autor: o mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência? E como poderá esta existir juntamente com orgulho? Indaga o autor. O orgulho eis a fonte de todos os vossos males, afirma então
a mensagem de Adolfo, no parágrafo 1º. Então, queridos amigos, considerando que a benevolência leva o homem a ter a bondade para com os outros, a ser complacente uns com os outros, e que o orgulho, ao contrário, leva-nos a ter um conceito elevado de nós mesmos e nos coloca a seus olhos acima de todos os demais, a todos os irmãos, percebemos que ambos os sentimentos são completamente antagônicos. O orgulho nos leva o homem a ser mais rigoroso, ser mais exigente com os demais, exigir mais perfeição dos outros em todos os aspectos, porque não são com ele, não possuem a sua inteligência e as suas habilidades, não possuem muitas vezes a riqueza que ele possui, não possuem muitas vezes o poder que ele possui, sendo indulgente somente para as coisas que o agrade. A benevolência, ao contrário, leva o homem a se colocar no lugar do outro, o que nós hoje tanto, utilizamos uma expressão muito atual chamada empatia, compreendendo as dificuldades, tendo boa vontade com as suas falhas e com a sua maneira de viver. Percebemos então que são sentimentos totalmente incompatíveis. Queridos irmãos, enquanto o homem agir em função do seu orgulho, a dor, o sofrimento continuarão a existir. Com efeito, da lei de ação e reação, até que o homem, cansado de sofrer, cansado de ter que resgatar essas falhas, reiteradas, busque então eliminar esse orgulho que ele carrega nos seus atos, nas suas ações, passando a olhar mais seus irmãos como iguais a ele, com os quais pode aprender também com as suas falhas. Assim, nós percebemos que o autor nos conclama todos os homens, no seu texto, a eliminar esse orgulho que tem em si, seguindo então o exemplo de Cristo, a lei de Cristo. Se realmente nós almejamos sermos felizes e nos tornarmos na Terra um mundo melhor. Fala o autor também da consideração que se tem aos ricos e poderosos, que é um sinal enraizado no materialismo, abrindo-se-lhe todas as portas e o desprezo, o desdém, a falta de consideração que nós passamos a ter com aqueles que são diferentes em termos de valores materiais, menos abastados, mas que podem ser ricos em valores espirituais, em valores morais, que eles, os orgulhosos, nem sequer percebem que existem. Nessa mensagem, que é do ano de 1862, queridos irmãos, mais de 150 anos, houve melhorias, sim, substanciáveis, sem dúvida, no relacionamento entre os homens. Tivemos progresso entre as diferentes classes sociais. Todavia, é notório também que continua existindo de maneira muito clara também uma supervalorização dos valores materiais, a falta de equilíbrio que o homem possui nas suas ações, nas suas atitudes, valorizando sempre mais o ter, o poder e as suas necessidades, se sobrepondo sempre ao bom senso e à razão que a doutrina vem nos ensinar. De lá, de 1862 até os dias atuais, quanto sofrimento, quanta dor. 2 grandes guerras mundiais tivemos, que trouxeram grandes transformações sociais. Vivemos hoje, a época da escrita
desse livro, né, de fato, não existia ainda a certeza, né, desse episódio que nós vivemos hoje, da pandemia, mas também que vem trazer tanto sofrimento para o homem refletir, como meio para chegar à paz. Quando já existem, ou deveriam existir, nos dias atuais, condições de resolução de problemas de maneira mais tranquila, através do diálogo, através da solidariedade, do amor ao próximo, da boa vontade entre as pessoas. Parece que grande parte da humanidade ainda não consegue viver sem as disputas e sem as guerras, sejam elas pequenas ou grandes. Cita também o autor egoísmo que corrompe demasiadamente o homem, assim como o orgulho. O egoísmo impede de perceber as necessidades alheias e faz com que o homem só enxergue as suas necessidades, faz com que o homem só perceba o que lhe falta. Lembra a todos que assim como Deus abate os soberbos através das suas leis, a sua misericórdia se fazendo também presente, nos dá hoje um poderoso remédio, um socorro às aflições humanas. São as revelações das almas que deixaram o corpo físico e vêm através dos bons espíritos nos falar através dessas mensagens maravilhosas que nos chegam a todo tempo, do quanto as vaidades e as grandezas dos homens se tornam insignificantes, queridos irmãos, diante de toda a eternidade espiritual que temos. Conclama-nos ao cumprimento dos deveres para com Deus, para com o nosso próximo e para conosco mesmo, através do nosso progresso individual. São os mortos, abre aspas, os espíritos que retornam para nos dizer que após a morte do corpo físico, a vida continua em outro plano, onde será então maior aquele que sim for verdadeiramente humilde aqui na terra, que conseguir perceber que os valores verdadeiros são os valores morais e não os valores materiais. O que mais amou será aquele mais amado. Que a caridade e a humildade, essas irmãs se darão as mãos. São os títulos mais eficazes que o homem pode ter para obter a verdadeira felicidade após a morte. É uma lição muito importante, é uma lição que nos faz refletir profundamente essa mensagem desse bispo Argel. Passamos então, queridos irmãos, nesse momento, a refletir um pouco então sobre o outro item da noite de hoje, o item 13, cujo título é Missão do Homem Inteligente na Terra. Bom, essa mensagem já é uma outra mensagem, né, como eu disse há pouco, já assinada, né, por Fernando, um espírito protetor, e ela foi psicografada em Bordeaux, em 1862. O autor nos ensina que o princípio espiritual imortal, que foi criado simples e ignorante, com imenso potencial de qualificações, assim somos todos nós, tem de fazer uma evolução em dois aspectos, intelectual e moral, aquilo que chamamos das duas asas que possuímos, né? Assim como o pássaro, se nós quisermos voar longe, nós precisamos ter duas asas, né, de proporções iguais, porque senão não conseguiríamos voar tão alto. Se uma asa for maior do que a outra, ficaremos o quê? Limitados. Então daí a necessidade de termos uma evolução intelectual e uma evolução moral. E essa evolução se dá inicialmente em mundos bem materiais, por um longo período inclusive, nos reinos chamados inferiores.
guiados pelo determinismo divino de desenvolver-se sempre. Quando nada então temos, mais a desenvolver nesse reino animal, tornamos então um espírito que vai de pouco em pouco tomando então a consciência de nós mesmos, de nossas possibilidades e da necessidade das lutas. Assim, a nossa inteligência vai se desenvolvendo gradativamente, é claro, através das experiências, das passagens por outros corpos físicos, mantendo-nos sempre na condição espiritual única. Evidentemente que esse desenvolvimento que se faz para que o homem evolua, aperfeiçoando-se e sendo feliz, vai sendo de maneira gradativa, como eu disse. Todavia, como tal não aconteceu para a humanidade como um todo, até hoje, visto que, com todo desenvolvimento espiritual, o sofrimento faz parte da vida dessa humanidade, que não conseguiu ainda ser feliz. Essa mensagem desse espírito chamado Fernando é muito atual. É dirigida pelo autor ao homem inteligente na Terra. E ele inicia nos conclamando a não nos orgulharmos, olha que interessante, a não nos orgulharmos do que sabemos, considerando que o desenvolvimento da inteligência, que nos trouxe um imenso conhecimento sobre as leis que regem o mundo físico como o mundo espiritual, é importante, mas ainda existe um conhecimento limitado pela nossa condição imperfeita e o mundo que nós vivemos. E é essa própria inteligência que lhe mostra o quanto ainda não sabe em relação a ele próprio, espírito, à terra onde habita e muito mais, ao universo. Não deve, pois, o homem inteligente, orgulhar-se do que sabe, porque há muito, mas há muito mais coisas que desconhecemos do que as que conhecemos. E esse orgulho que nos atrapalha, esse orgulho o que nos faz sentir-se superiores aos demais, sendo-nos como um estímulo constante, e tem nos levado a entrar por atalhos muito perigosos, que retardam muitas vezes esse nosso processo evolutivo, porque cometemos erros, nos omitimos das nossas responsabilidades, trazendo então existências pavorosas, atrozes, em que nós sofremos mais à frente consequências decorrentes desse orgulho que nos faz sermos soberbos. A inteligência, sim, um dom de Deus, inerente ao espírito, desde a sua criação. O fato de ser desenvolvido por ele na sua trajetória evolutiva não deve ser jamais motivo de orgulho, visto que todos os homens a estão desenvolvendo, uns com maior velocidade, outros com menor velocidade, mas todos nós, sem exceção, temos a possibilidade e devemos continuar esse desenvolvimento através das nossas reencarnações. Se nada do que se tem ou se possui deve ser motivo de orgulho para nós, ser mais inteligente ou ter mais conhecimento ou ter mais habilidades também não deve propiciar o orgulho, pois a inteligência é patrimônio de todos. Isso significa que nós somos responsáveis não só pelo nosso desenvolvimento individual, mas pelo progresso da humanidade. A humanidade precisa progredir e para isso nós devemos auxiliar nesse progresso.
Aquele que se apresenta com menos inteligência em uma existência pode estar em uma prova expiatória, por exemplo, para aprender nas dificuldades de se nas, para aprender nas dificuldades desse viver na humildade, por exemplo, na simplicidade e ter, consequentemente, esse discernimento, sentindo ali, naquela encarnação, né, um sofrimento que causou numa anterior por sua capacidade intelectual, sem que houvesse a moral trazendo esse equilíbrio. E aí sim, retorna numa nova existência com uma inteligência limitada, menor do que tinha antes, mas talvez, né, com um aprendizado infinitamente maior no aspecto moral, direcionando então, né, essa capacidade de crescimento até mesmo em benefício de outros. Pode também não tê-la bem desenvolvido, pode ser um espírito mais novo, né, com menos bagagem de aprendizado, com menos tempo de vivência espiritual. Isso não é desdouro, pois todos nós passamos por isso e continuaremos passando, pois volto a repetir, existem espíritos mais experientes e espíritos menos experientes, com mais tempo de existência, mas que não necessariamente mais evoluídos por isso, porque as oportunidades, o ponto de partida é o mesmo, mas o aproveitamento das oportunidades vai de acordo com cada um através do nosso uso do livre-arbítrio. Deve sim levar o homem inteligente reflexões como, dois pontos, diz aqui no texto, se Deus me fez nascer ou deu condições de viver em um meio que favoreceu o meu desenvolvimento intelectual, o que ele espera de mim? O que ele quer que eu faça? Ora, o Espírito Protetor Fernando responde a essas perguntas em sua mensagem, assim dizendo: é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-lo a Deus. Afirma também o autor que a natureza do instrumento indica sempre o uso que ele deve fazer. Faz também uma belíssima comparação com a enxada do jardineiro, que serve para cavar, mas que ele pode também usar para atacar o seu patrão ou alguém, contrariando então a finalidade desse instrumento. Assim também é o homem inteligente. Age contrariando a finalidade da sua inteligência, que é na verdade construtora, que é na verdade reformadora, criadora, dada por Deus a nós, para ser usada para o nosso aperfeiçoamento moral e no aperfeiçoamento dos que estão ao seu redor, os nossos irmãos. Quando é usada para destruir, a inteligência provoca muito sofrimento nos outros e em nós mesmos. O mundo certamente já estaria muito melhor, queridos irmãos, se o homem utilizasse a inteligência de maneira correta, se ela estivesse aliada à moralidade, se por um, né, por um cuidado maior, ela fosse usada sempre no bem e não no mal, para construir e não destruir, para exaltar a todos e não para humilhar, para ofender. Que esse é o grande mal que nós ainda carregamos nas nossas ações, nas nossas atitudes. A verdadeira humildade, que deveria ser o nosso leme a nos guiar, é aquela que faz com que as pessoas enxerguem as próprias potencialidades e também as limitações, dando então a medida exata para ambos, fazendo com que, tivéssemos menos orgulho de sabermos muito.
A verdadeira humildade, queridos irmãos, auxilia as pessoas a tomarem a consciência das suas limitações, alertando-nos consequentemente, né, a tornar sempre o caminho, né, ainda que seja um caminho mais difícil, mas evitando o atalho, procurando ter mais ponderação nas nossas palavras, mais ponderação das nossas atitudes e sermos mais justos e sermos menos agressivos nos nossos julgamentos, menos agressivos e mais pacientes com os nossos irmãos, menos favorecidos em termos de inteligência, talvez menos favorecidos materialmente também, sermos mais caridosos. Isso é ser humilde. Embora muitas pessoas confundam a humildade com poucos recursos financeiros, isso não tem nada a ver. Pelo contrário, humildade significa simplicidade espiritual e, portanto, independe da classe social ou muito menos do grau de inteligência. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou bastante num estudo, que eu assisti inclusive na casa, são coisas que realmente marcam a gente, e inevitavelmente eu me recordei dela quando estava preparando o estudo da noite de hoje, que diz assim, e eu anotei, é claro: todo sábio é humilde, porque sabe que sabe pouco do muito que deveria saber. Confesso que o autor é desconhecido por mim, mas que é uma frase emblemática. Eu volto a repetir: todo sábio é humilde, porque sabe que sabe pouco do muito que deveria saber. E assim nós deveríamos e devemos agir na nossa existência, como esse sábio. Quanto mais eu sei, mais eu sei que eu preciso saber. E é assim que nós devemos nos comportar, procurando perdoar mais, procurando compreender mais, procurando amar mais, assim como Jesus Cristo nos ensinou. Que nós possamos, queridos irmãos, nesse dia tão especial, no dia 9 de maio de 2021, que nós comemoramos o Dia das Mães, amarmos mais como as mães carregam em seus corações esse amor infinito por seus filhos, como Maria, mãe de Jesus, carregou, né, nosso exemplo aqui na terra, Jesus Cristo. Que nós possamos amar mais uns aos outros. Um beijo muito especial e até a próxima. Fique em paz, fique com Jesus. Amém.